de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 20. Um texto bem conhecido, a parábola do filho pródigo. Lucas 15, a partir do versículo 20. Você que achou, diga graças a Deus. Amém. Lucas 15, a partir do versículo 20, diz assim: E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço. O que é isso, gente, lançar-se ao pescoço? O que ele fez? Ele abraçou, né? Porque lançou o pescoço, ele não enforcou, não, ele abraçou, né? E lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Quem é que fez isso? O pai, né? E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, versículo 22, mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Amém? Esse texto, como eu já falei, é um texto bastante conhecido, o texto do filho pródigo, né? Fala deste filho que de uma hora para outra, ele resolve, né? Ele era o filho mais novo, era o caçula, e ele pede ao pai que o pai desse a herança dele, porque ele queria ir embora, não queria mais ficar com o pai, né? E aí então, ele tomado por um espírito de rebeldia, né? De querer conhecer o mundo, coisas que acontecem infelizmente até os dias de hoje, muitas das vezes no nosso meio, às vezes até na nossa juventude, o desejo de querer conhecer o mundo, de querer conhecer os manjares do mundo, né? Querer conhecer, né, o que é o pecado, né? Provar do pecado. E aí foi o que aconteceu com esse filho, né? E esse menino vai e ele pede, então, me dá a herança, que ele não tinha direito, porque eu sempre gosto, toda vez, eu já preguei nesse texto várias vezes, e eu sempre gosto de chamar a atenção sobre isso. O pai deu a herança, porque o pai é um pai bondoso, porque herança só se dá depois de quê? Foi de morto, o pai estava vivo. Que direito que ele tinha? Herança nenhuma. Se o pai fosse um pai, né, se não fosse um pai misericordioso, se não fosse um pai, né, com um coração bondoso, eu falava: você não tem direito a nada não, meu querido. Você quer ir embora? Pega o beco, pode ir embora, você não tem direito a nada não. Eu não morria, não é só depois que eu morrer. Mas o pai generoso, né, e como um pai sábio, ele ali viu: meu filho precisa tomar essa lição, né, de sair de casa para ver como é que é o mundo. E aí então ele vai e libera. Mesmo o filho não tendo direito, o pai abre mão e dá a parte dele. E aí vocês sabem o que aconteceu. Ele vai para o mundo, gasta tudo na orgia. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigo. Porque quando você tem dinheiro, você tem amigo assim sobrando. Amigo para beber, amigo para farra, amigo para tudo você tem. Não falta amigo, né? Você é melhor do que o Roberto Carlos, você tem muito mais que 1 milhão de amigos, não é isso? Agora, quando acaba o dinheiro, o problema é esse. E foi exatamente, essa parábola que Jesus conta aqui, ela é atualíssima, porque ela continua acontecendo até os dias de hoje. Quando acabou o dinheiro, ele ficou sem nada. A Bíblia diz que ele ficou sem um prato de comida. Ué, cadê os amigos que bebiam com ele? Cadê os amigos que farreavam com ele, que iam para a boate com ele? Né? Cadê as mulheres que saíam com ele? Não apareceu ninguém. Porque para te dar cachaça, maconha, droga, né, cocaína, bebida, não falta gente. Agora, para te dar comida, você não vai encontrar, não. Se você quiser cocaína, tu encontra quem te dê, para te jogar no vício. Então você encontra quem te dê cocaína, maconha, cachaça. Agora, para dar um prato de comida, é difícil. E foi o que aconteceu com ele. Quando ele queria comer comida, não tinha comida. Ninguém deu um prato de comida para ele. Aí a Bíblia diz que aqui na parábola, que ele foi comer comida de porco. Aí quando ele está lá comendo comida de porco, aí ele lembrou da casa do pai dele. Não é? Aí ele, poxa vida, eu estou aqui trabalhando na casa dessa pessoa, eu estou aqui vivendo, sendo tratado, feito um animal, comendo comida de porco. Aí lembrou da casa do pai dele. Na casa do meu pai, os trabalhadores não comem isso. Os empregados do meu pai não comem isso aqui que eu estou comendo. Sabe o que eu vou fazer? Aí a Bíblia diz que ele caiu em si.
Eu sempre aconselho, às vezes, alguns pais que me procuram, às vezes não só pais, maridos, esposas que me procuram, né? E às vezes, porque às vezes o marido está deslumbrado, a mulher está deslumbrada, o filho está deslumbrado, não, o pastor está... Eu digo assim, ora para cair em si. É a melhor oração que você pode fazer para uma pessoa que está deslumbrada, né? Que está querendo enfiar o pé na jaca, que está querendo, né? Saborear o pecado. Ora para que ela caia em si. Faça essa oração, pai. Eu quero que... E você pode usar... Orar a palavra é uma coisa muito boa. Ora a palavra, ora aqui a palavra do filho pródigo. Pai, que aconteça com meu filho, com a minha filha, com meu marido, com a minha esposa, o que aconteceu com o filho pródigo. Que ele caia em si. Amém? Porque você não pode mudar uma pessoa. O que você pode fazer é orar para que ela caia em si. Porque ela só vai mudar quando ela cair em si. O pai pediu o menino, o pai falou, meu filho não faz isso. A palavra aqui, né? Mas a gente pode parafrasear e sem cometer nenhuma heresia, que o pai deve ter insistido para o filho, não faz isso, meu filho. Mas o filho queria fazer. E eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que estava obstinado a pecar. O que é uma pessoa obstinada a pecar? Ela decidiu pecar, ela decidiu que vai enfiar o pé na jaca, ela decidiu que vai fazer o que não presta, e não tem quem convença. Tu pode sentar, conversar, os fatos podem estar muito claros, a lógica pode estar muito patente, mas se você está ali conversando com aquela pessoa, mas quando ela está obstinada a pecar, não tem argumento que convença. Você fala, você mostra, você prova por A mais B, as evidências estão cristalinas na frente dela, você cita um monte de exemplos de pessoas da convivência de vocês que fez a mesma coisa, que se deu mal, que se estrepou, mas não adianta. Quantas vezes, eu já fiz isso como pastor, quantas vezes, não faz isso, meu querido. Todo mundo que se mete nisso acaba preso ou acaba morto, mas acha que isso é chavão. Aí daqui a pouco está preso, chega a notícia, ó, pastor, sabe fulano? Está preso, foi fazer um assalto, prendeu, está preso. E aí? Nosso coração fica partido, porque a gente tenta avisar, não faz isso, não faz, né? Mas aquela coisa, a pessoa está obstinada, não, eu vou fazer, comigo vai ser diferente. Não é, gente. Porque o pecado, né, o diabo induz ao pecado exatamente para poder laçar a pessoa, para poder destruir a pessoa. Então você fala, mas ela está obstinada, não adianta, o que você fala não convence. Esse menino é a mesma coisa, ele não adiantou, estava obstinado. Aí o que acontece? Agora, olha só o que aconteceu, a Bíblia disse para a gente aqui na parábola. Quando ele estava comendo comida de porco, ele lembrou da casa do pai e ele caiu em si. É essa oração que você tem que fazer pelas pessoas que estão deslumbradas. Você está com seu marido deslumbrado? Você está com a sua filha deslumbrada, seu filho, sua esposa? Faça essa oração, pai, que a unção que caiu sobre o filho pródigo, que a experiência que o filho pródigo viveu, que caiu em si, esteja sobre a vida dessa pessoa. Porque foi o que aconteceu aqui. Né? Quando ele caiu em si, ele falou, peraí, olha só, olha como é que o pensamento desse menino muda. Ele com a cabeça totalmente pervertida, com a cabeça totalmente voltada ao erro, mas quando ele cai em si, peraí, eu estou aqui, ele caiu em si, isso é cair em si? É voltar à razão, é voltar a ter a luz da verdade, né, lançada sobre a mente. Aí ele cai em si, peraí, eu estou aqui comendo essa comida de porco, e os trabalhadores na casa do meu pai, eles comem melhor do que isso. Aí olha só, olha aí como é que a verdade começa. A luz começa a brilhar. Vou voltar. Ele diz, vou voltar, vou lá para casa do meu pai. Ainda que ele não me receba como filho, certamente eu vou pedir ele porque ele possa me receber como um empregado. Olha aí, o menino que estava com a cabeça totalmente transtornada, ele agora está pensando com racionalidade, porque ele agora caiu em si. Está vendo como é que é importante? Eu não sei porque eu estou insistindo nisso, mas Deus está falando com pessoas aqui sobre isso. Né? Deus está falando, porque isso não estava na mensagem não, isso foi agora, o Espírito Santo me deu isso agora. Então tem gente aqui que você está precisando orar para que caia em si. Eu não sei para quem é, mas eu sei que tem pessoas aqui que estão precisando dessa palavra. Orar para que pessoas que estão deslumbradas perto de você caiam em si. Peça essa unção, a unção do filho pródigo caia sobre essa pessoa para que ela possa voltar, né, com a luz. Pede ao Senhor para jogar luz na mente. Quando esse menino com a cabeça totalmente pervertida, quando a luz é lançada, opa, peraí, vou voltar, era o que ele tinha que fazer. Aí ele começa agora a pensar, sendo guiado, sendo norteado por uma luz, né, verdadeira, que é a luz da palavra de Deus. Vou voltar, vou chegar na casa do meu pai, eu peço perdão, e ainda que ele não me receba como filho, ele vai me receber como empregado.
E a Bíblia diz que aconteceu isso, ele voltou. E quando ele volta, o pai estava esperando ele. O pai estava ali, porque o pai sabia que ele ia voltar, né? E aí o pai estava ali esperando ele. Quando ele chega, olha o que acontece. A Bíblia diz que o pai pulou no pescoço dele. O pai avistou ele de longe. Por que o pai avistou ele de longe? Porque o pai estava esperando ele voltar. Não é? Aqueles lugares, né, que nem a gente vê nos filmes, aqueles que você vê o caminho lá longe. Ele viu o filho vindo lá longe, aí quando o filho se aproxima, ele se lança no pescoço, ele abraça, ele beija. E aí o filho pede perdão, fala, o filho diz assim, pai, eu pequei. O filho reconhece, pai, eu pequei. Eu não sou digno, mas me recebe como empregado. Aí o pai vai e chama os empregados dele e diz, não, traz aí roupa, traz um anel, traz sandália, que eu vou curar esse menino aqui, eu vou curar essa orfandade dele. E por que eu escolhi essa parábola aqui, para a gente encerrar e tomar ceia hoje, né, nessa campanha da paternidade espiritual? Porque eu quero falar a aplicação da paternidade espiritual. Por que a igreja do Senhor, por que nós, né, da igreja de Jesus, por que nós tratamos com tanta veemência desse tema paternidade espiritual? Porque paternidade tem uma aplicação pessoal na vida de cada um de nós. Paternidade é para curar orfandade. Amém? Vamos repetir? Paternidade é para curar orfandade. Essa é a aplicação principal de quando a gente ministra uma palavra sobre paternidade espiritual. Porque todos nós, eu e todos vocês e toda a humanidade, nós fomos acometidos de uma doença espiritual chamada orfandade espiritual. Orfandade. Porque sabe o que nos separou do Pai? Sabe o que nos separou de Deus? O pecado. Exatamente como esse menino aqui, ó. O que separou ele do Pai? O que tirou ele da casa do pai dele? Foi o pecado, o desejo de pecar, o desejo de conhecer o mundo, o desejo de se saborear dos manjares do mundo. Então o desejo de pecar foi o que afastou ele de Deus. Foi afastou da casa do Pai. E isso aconteceu conosco, né? Quando lá os nossos pais primitivos, Adão e Eva, tinham aquela intimidade com o Pai. Se você ler lá no capítulo 1 e 2 de Gênesis, você vai ver que Deus, ele se apresentava todos os dias para Adão e Eva, e era uma gostosa que existia, era uma intimidade. Pensa, né, uma amizade gostosa entre pai e filhos. Pensa numa família que se relaciona bem. Pai, mãe, filhos, aquela comunhão gostosa, aquela vontade de estar junto, né? Eu tenho certeza que você deve ter uma ideia do que é isso. Quando você tem uma família aconchegante, que vontade de chegar em casa, que vontade de reunir. A gente está sempre promovendo churrasco, almoço, tudo para a gente é motivo para reunir a família, para juntar todo mundo, para estar todo mundo junto. E era essa comunhão gostosa. Eu sei que isso não acontece, né, com todas as pessoas, infelizmente, nem todo mundo às vezes teve ou tem a oportunidade de participar de uma família assim, com esse aconchego, com esse calor, com essa vontade de ficar todo mundo junto. Mas essa família primitiva aqui, Adão, Eva e o pai, né, o Abba, era exatamente assim. Era aquela comunhão gostosa. Então, a Bíblia diz pra gente que o Senhor, todo fim de tarde, vinha ter uma comunhão, um bate-papo, um relacionamento. Então, eu imagino que era aquele momento gostoso. Aquele momento que o pai encontrava os filhos, Adão e Eva. Eles adoravam, louvavam, cantavam. E ali rolava um som, que aquela coisa toda. Adão caía no poder, Eva também. Era aquela coisa gostosa. Você imagina toda tarde isso? Então, Adão e Eva estavam acostumados, o ser humano, porque nós somos descendência de Adão e Eva, amém? Então, o ser humano, nós, a nossa raça primitiva, estava acostumado com essa comunhão, de estar com o pai, de cantar com o pai, de deitar no colo do pai, de sentir o calor do pai, a presença do pai, o calor do pai, a amizade do pai, o carinho do pai, o aconchego do pai, o pai. Aí vem o pecado e lept! Vem o pecado e acaba com isso. Deus falou, não come daquela árvore. O pai falou, não come daquela árvore. Eu vou estar aqui com vocês todo dia. A gente vai desfrutar dessa comunhão gostosa, esse calor gostoso, essa troca legal, esse carinho que existe entre a gente. Esse calor. Né? Mas não come daquela árvore, porque se comer, não vai ter como a gente continuar com esse relacionamento. E aí é exatamente o que o diabo faz. O diabo entra de sola nisso daí. Porque o diabo até hoje, a função do diabo até hoje é destruir família. Ore pela sua família, cubra a sua família com sangue, porque se tem um alvo certo de Satanás, chama-se família.
O que ele quer destruir e acabar é com família. Então ali ele acabou com essa família primitiva. O pai, o Aba e os filhos ali, ó. Ele vai e induz a mulher a pecar, induz a mulher a desobedecer. O homem também vai e desobedece a Deus. E olha que o argumento que Satanás usa é um argumento sujo, que ele usa até hoje. Não, certamente você não vai morrer não. Quando Eva falou, eu não posso comer, porque se eu comer a gente morre. Aí o diabo, não, que Deus, a palavra de Deus não dá nada disso não. Até hoje. Tem gente, não é bem assim como a Bíblia diz não. Não é bem assim como os crentes falam não. Não é bem assim como o pastor prega não. O diabo está sempre fazendo você duvidar da palavra. Não é desse jeito, não é bem assim. O que o pastor falou é um pouco de exagero. O que a Bíblia fala é um pouco de exagero. A Bíblia é um livro escrito por homens. Então o diabo está sempre semeando dúvida. Foi isso que ele fez com Eva. Não! Ele falou que morre, morre nada. Pode comer. Sabe o que vai acontecer se vocês comerem? Vocês vão ser igual a ele. Por isso que ele não quer que vocês comam. Olha, ele distorce. Ele não somente como ele distorce a palavra. O que vai acontecer com vocês, vocês não vão morrer não. Ele diz assim, certamente vocês não vão morrer. O que vai acontecer é que vocês vão ficar igual a ele. Aí a Eva, opa, ficar igual a Deus já é bom negócio. Aí ó, a maldade já começou a entrar. Aí ela vai e come o fruto, dá para o marido dela. Aí o que acontece? Aí quando chega de tarde que Deus vai procurar, eu li lá agora para vocês do ofertório. Quando chega a tarde que Deus vai procurar, cadê Adão? Deus já sabia que eles tinham pecado, porque Deus é onisciente. Mas mesmo assim Deus vai até eles. Olha só. Mesmo sabendo que eles já tinham pecado. Olha o que é amor de pai. Olha o que é paternidade. Olha o que é ter um Deus paterno. Um Deus amoroso. Mesmo sabendo, né, porque como Deus onisciente, ele viu que o homem já tinha pecado, mas mesmo assim ele vai ao encontro do homem. Eu quero que você entenda que Deus ama o pecador, ele odeia o pecado. Ele sempre vai atrás do pecador. Ainda que o pecador esteja pecando, ele vai atrás do pecador. O que ele não concorda é com o pecado que o pecador está praticando. Está dando para entender ou está confuso? Mas o pecador ele ama. Ele não concordou com a atitude de Adão e Eva. Tanto não concordou que ele chamou a atenção dos dois. Mas mesmo assim, ele vai atrás do pecador. Ele foi atrás de Adão e Eva. E aí o que Adão e Eva faz? Se escondem. Olha, a comunhão, ó, o mal, o pecado. Eles se escondem. Eles ficaram com vergonha e vão se esconder. Então olha só, aquela harmonia gostosa, aquele relacionamento gostoso foi cortado. Então isso é uma doença, isso provocou na humanidade, gente. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Isso provocou na humanidade uma doença espiritual chamada orfandade. Todos nós nascemos o quê? Órfãos. Quando a gente nasce, espiritualmente falando, a gente nasce órfão. A gente só passa a ser filho de novo quando a gente recebe a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. A gente só volta à condição de filho quando a gente entende o plano de salvação, rende a nossa vida para Jesus e volta para o Pai. Quando Jesus nos reconcilia com o Pai, porque a reconciliação, diz o apóstolo Paulo aos Romanos, a reconciliação com Deus, ela é feita através de Jesus. E aí o que acontece? Essa comunhão, essa orfandade, ela é sanada. Mas mesmo assim, gente, o que tem acontecido nos dias de hoje? Preste bem atenção. As igrejas ficaram muito religiosas. Muito religiosas. A igreja ficou muito mais preocupada com religiosidade do que com relacionamento. E aí sabe o que acabou acontecendo? Existem muitas pessoas que entraram para a igreja, que aceitaram a Jesus, que se batizaram, que são homens e mulheres fiéis a Deus, que estão dentro das igrejas, porém ainda continuam órfãos. Como, pastor? Continuam órfãos porque ainda não se veem como filho. Acham que Deus é como um Deus muçulmano, pronto para castigar, pronto para bater, pronto para excomungar, porque a religião ensinou um Deus assim para a gente. Então hoje, dentro das igrejas, ainda existem pessoas que já aceitaram a Jesus, já se batizaram, são homens e mulheres fiéis, mas ainda não conseguem se enxergar como filhos. E enquanto você não se enxergar como filho, enquanto você não se relacionar com Deus como filho, você ainda sofre da doença chamada o quê? Orfandade. A doença que foi provocada lá no Éden. A doença que teve origem lá no Éden.
Quando o homem pecou, quando o pecado separou a família, né, que vivia nessa comunhão tão gostosa, tão gostosa. Então é por causa da orfandade é que a gente prega a paternidade. Primeiro, para que a pessoa entenda que ela precisa se ver como filho. E ver Deus como pai, não como um feitor, não como, sabe, um senhor pronto para castigar, para dar ordem, mas como um pai que ama, e um pai que tanto ama que quer se relacionar. Deus quer se relacionar. Então eu preciso sentir Deus. Amém, pessoal? Eu preciso sentir Deus. Eu preciso orar, sentir a presença dEle. Eu preciso estar sentado ouvindo a mensagem, mas sentindo a presença dEle. Eu preciso tomar o cálice, comer do pão, sentindo a presença dEle. Eu preciso me relacionar com Ele. Deus não pode ser para mim somente, né, um ente religioso, uma referência religiosa. Deus tem que ser para mim um pai. Eu preciso de um pai. Para curar a orfandade espiritual, só quando eu recebo, me posiciono e me relaciono com Deus como meu pai. Amém? Enquanto isso, muitas das vezes, né, assim como existem tantas pessoas nesse mundo órfãos, às vezes ainda existem pessoas dentro da igreja que continuam órfãos. Por quê? Porque vieram para a presença de Deus, vieram para a casa de Deus, mas ainda vê Deus com muita distância. Muita distância. E foi exatamente o que aconteceu aqui, ó, nessa parábola. O filho falou, não, vou voltar. Eu vou voltar e eu vou ser empregado. Olha só a mentalidade dele. Eu não quero mais ser filho, eu quero ser o quê? Empregado. Eu não quero ser filho, eu quero ser empregado. Ele chega lá e diz assim, pai, me recebe como empregado. É o que ele queria. Só que o pai deu um abraço nele. Primeiro o pai abraça, né? O pai beija, aquela alegria de receber. Aí ele vai dizer assim, pai, eu pequei. Olha aí, ó, o pecado me separou de ti. Assim como foi lá no Éden, né, ele reconhece agora aqui, ó, o pecado me separou. Quem separa a gente de Deus é o pecado. O nosso pecado, as nossas transgressões fazem separações entre nós e Deus. Mas Deus continua amando o pecador. Embora Deus não concorde, não admita o pecado, mas Ele continua amando o pecador. E aí o que o pai faz? O pai ama o filho. O pai abraça, beija e diz assim, não, peraí, meu filho. Eu já te dei um abraço, já te dei um beijo. Então estou começando a curar a tua orfandade. Amém? Quando o pai abraça e beija, naquele abraço, naquele beijo, o pai já começou a tratar da orfandade. Porque olha só, gente. Olha que coisa interessante. Esse pai aqui era um pai bom ou um pai ruim? Esse pai da parábola. Era um pai bom. Um pai bom. Mas mesmo sendo um pai bom, um pai longânimo, porque esse pai aqui da parábola, ele representa o nosso pai celestial, o nosso Abba, o nosso Deus. Mas mesmo sendo um pai bom e maravilhoso, este filho tinha problemas com o pai. Esse filho sofria de orfandade. Esse filho não se posicionava como pai e não via esse pai bondoso como pai. Tanto que ele se rebelou, quis sair de casa. Não é? Mesmo sendo um pai bondoso. E muitas das vezes, o que eu quero chamar a atenção agora nesse momento? É que muitas das vezes a nossa relação com Deus é prejudicada por causa da imagem aqui na terra que nós construímos da relação com o Pai. Uma grande pregadora do Evangelho do Brasil, uma mulher de Deus, que eu ouço mensagem dela quase pelo menos toda semana, assisto uma, ela dando um testemunho, e eu posso contar aqui para vocês, porque ela falou isso no culto público, e eu assistindo ela pregar, a apóstola Valnice Milhomes, ela disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ela disse que quando ela aceitou Jesus na Igreja Batista, ela se apaixonou de imediato por Jesus. Ela aceitou Jesus e se apaixonou de imediato por ele. Mas uma coisa era estar apaixonada por Jesus, desejosa de fazer a obra de Jesus, e outra coisa era se relacionar com Deus como pai. E aí ela explica por quê. Que ela tinha dificuldade de chamar Deus de pai. Por que ela tinha dificuldade de se relacionar com Deus como pai? Porque o pai dela aqui na terra, ela era uma menina muito tímida. Ela quase não falava. E o pai brigava com ela, você não cumprimenta as pessoas direito, você parece bicho do mato, você não fala com ninguém. E aí teve um dia que o pai pegou ela, até hoje ela é muito magrinha, né? Mas que ela sempre foi muito magrinha, ela conta isso no testemunho. Ela diz que o pai pegou ela de cabeça para baixo. O pai, para poder, né, acabar com essa timidez dela, olha o que o pai dela fez. Pegou ela, virou de cabeça para baixo, abriu o poço e ficou ali, ó, com ela de cabeça para baixo virada para o poço. Ou você fala, ou você começa, ou eu vou te jogar aqui dentro do poço.
ela disse que essa mente, ela disse que essa imagem dela de cabeça para baixo no poço, isso não saía da cabeça dela. Então, quando ela estava na igreja, gente, levante as mãos, chame Deus de pai. Ela engasgava, ela não conseguia, porque pai para ela era um pai que nem o pai da terra que ela tinha. A apóstola Valnice Milhomes, ela entregou a vida dela para Jesus e ela fez o voto de celibato. O que é isso? Até hoje ela não se casou. Ela não sabe o que é casamento. Né? Ela colocou a vida dela totalmente à disposição da obra de Deus. Mas quem sabe que uma das coisas que criou dificuldade nela para se relacionar com o homem não tenha sido isso. Tudo bem que ela é uma missionária, ela anda o mundo inteiro. Ela anda o mundo inteiro. Né? Então eu creio que Deus, né, uniu uma coisa com a outra. Mas quem sabe, quando eu ouvi esse testemunho dela, eu falei, tá aí, de repente, um dos motivos pela qual até hoje ela não quis saber de casamento, ela não se casou. Ela é uma mulher solteira até hoje. Ela vive para a obra de Deus. Mas quem sabe se não foi isso também que criou um bloqueio. E por que eu estou tocando isso nessa noite? Porque nessa noite Deus vai curar a orfandade. Amém? E quem sabe pode ser que alguém tenha problemas assim. Não é? Problemas, dificuldade de se relacionar com o pai, né? De ver Deus como pai, de chamar Deus de pai, exatamente por conta de bloqueios dessa natureza. Mas pastor, como é que eu vou chamar Deus de pai? Pai que eu conheço é pai que bate, é pai que pega pedaço de pau, é pai que abandona, é pai que não sustenta, é pai que joga na rua, é pai que nasce e não quer saber, é pai que despreza. Pai para mim é isso. O conceito que eu tenho de pai é esse, pastor. Como é que eu vou chamar Deus de pai? O pai que eu conheci me abandonou. O pai que eu conheci não quis saber de mim. O pai que eu conheci nunca me ajudou em nada. Nunca me sustentou, deixou eu passar fome, deixou eu passar necessidade. Então a figura que eu tenho construída de pai é isso. É de alguém que abandona, é de alguém que maltrata, é de alguém que não tem responsabilidade, é de alguém que não assume. Então eu tenho dificuldade de chamar Deus de pai. Então, além do problema da orfandade espiritual criada pelo pecado lá no Éden, um outro problema de orfandade é quando nós temos problemas, sequelas, marcas, cicatrizes no nosso relacionamento aqui na terra com o nosso pai. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que uma coisa é o pai aqui da terra. O pai que te abandonou, o pai que te desprezou, o pai que não te acompanhou, o pai que não te ajudou, o pai que não viu você crescer, né? O pai que não investiu em você, o pai que não teve presente na tua vida. Esse é o pai aqui da terra, sujeito às falhas do pecado. Mas eu estou falando de um pai que é o criador de todas as coisas, que é o eterno. E que ele não tem falha, não tem imperfeição. Você pode aplaudir a ele que ele é digno. É desse pai. Então você não pode, de maneira nenhuma, você não pode estabelecer paralelo da relação que você já viveu, talvez conflituosa, amarga, cheia de cicatrizes com o seu pai aqui na terra. Você não pode transferir isso para Deus. Porque nós somos Deus, quando você fala de Deus, do Abba, do Pai, do Eterno, eu estou falando de um pai perfeito, de um pai onde não tem mácula, não tem defeito. O teu pai aqui da terra é vítima de pecado. O teu pai aqui da terra, ele é vítima de pecado, ele foi contaminado pelo pecado. Eu não estou dizendo, não estou justificando que esteja certo o que ele fez com você, mas o que ele fez contigo foi porque ele já é alguém vítima do pecado que veio sobre toda a terra. O que eu quero que você veja, entenda, é que o Deus com que a gente se relaciona, ele não passa nem perto desse pai que foi contaminado pelo pecado, porque o nosso pai, ele é o eterno, é o Criador. Então você precisa ser curado disso para você poder se jogar nos braços do Pai. Você precisa se jogar nos braços dele. Você precisa ser curado da orfandade. Não só essa orfandade espiritual provocada lá no Éden, que o pecado nos separou do Pai, como também essa orfandade que muitas das vezes a gente acaba assumindo por conta da relação que a gente já viveu com o nosso Pai. E eu quero concluir a palavra dessa noite, porque a gente vai comer o pão, vai tomar o cálice. E se existe alguém ainda aqui que sofre dessa doença espiritual, né, seja por conta do pecado, seja por conta de relacionamento, de marcas hoje, você vai comer o pão, vai tomar a ceia e vai ser curado em nome de Jesus. Porque você precisa se relacionar com Deus como Pai. Você precisa vê-lo como Pai. Alguém que te ama, alguém que sabe, que deseja você, alguém que quer a tua presença, alguém que está pronto para estar ao teu lado. Ele só quer que você faça como o filho pródigo fez. O que o filho pródigo fez? Caiu em si. Então caia em si nessa noite.
É o convite que o Espírito de Deus te faz para você essa noite cair em si. Espera aí. Como é que eu tenho me relacionado com Deus? Como eu tenho visto Deus na minha vida? Não, hoje eu ouvi a palavra, a ministração do pastor, e através do Espírito Santo eu consigo entender que eu preciso hoje, de maneira urgente e imediata, eu preciso restabelecer a minha comunhão com o Pai, com o Abba. Eu preciso restabelecer minha comunhão com Deus como meu Pai. Não um pai talvez imperfeito, um pai que abandonou, um pai que desprezou, um pai que não acompanhou, um pai que não teve presente. Então, esse é o pai vítima do pecado, da contaminação aqui da terra. Mas é o pai que eu estou falando, é o Criador, o Eterno, que não tem pecado. É esse que você não pode estabelecer paralelo na relação. Nesse você pode confiar, se jogar, porque ele não abandona, ele não desassiste, ele sempre está presente, ele sempre acompanha. Ele está sempre pronto, ele está sempre esperando. Olha aqui, ó. Diz que o pai estava esperando o filho voltar a qualquer momento. Esse pai, o pai eterno, o Abba, o Deus Todo-Poderoso, é o pai que está sempre esperando. É o pai que está sempre esperando, ele quer abraçar, ele quer beijar. Amém? Fala para o irmão, Deus quer abraçar, Deus quer beijar. É intimidade, é o que Deus quer. Deus quer dar abraço, Deus quer dar beijo, Deus quer intimidade. Deus não quer relacionamento distante, relacionamento frio. Não é? Eu conheço pessoas que têm dificuldade de abraçar outro homem. Existem homens que não abraçam outros homens. Tem dificuldade. Não é? Meu pai era muito carinhoso. Então meu pai tinha que dar beijo. Né? E meu pai tinha um negócio, eu vou contar aqui para vocês. Né? Que meu pai gostava de dar beijo na boca, gente. Olha, ele fazia um bicão assim, ó, a gente tinha que beijar aquele bicão dele. Então eu não tenho problema de abraçar homem. Não tenho, porque eu abraçava meu pai. E meu pai era muito carinhoso. Né? Então eu não tinha esse problema. Mas tem pessoas que não abraçam. Por quê? Porque não tiveram essa presença de pai. Então acha que não abraça outro homem. Não, peraí. Não abraça. Eu me lembro que uma vez eu estava ministrando numa igreja. Era um congresso de homens. E aí só tinha homens, né? Congresso de homens só tinha homens. E aí na hora que eu mandei abraçar, gente, que dificuldade. Sabe? Você via que tinha uns que abraçavam, mas tinha outros que... Por quê? Porque às vezes essa dificuldade, né? A gente não acostumou, porque é o carinho do pai com o filho. Aí você tem dificuldade às vezes de abraçar um outro homem, porque você nunca fez isso com o seu pai. E para você isso é algo muito estranho. Mas olha o que o pai faz aqui. Quando o pai vê o filho, a parábola, né? Jesus na parábola faz questão de chamar a atenção disso. Jesus, ele pulou no pescoço, o pai pulou no pescoço. Olha que pai... cheio de intimidade. Ele pulou no pescoço e beijou, porque o pai quer isso, o pai quer intimidade. O pai não quer um relacionamento distante contigo. Amém? Aí olha só o que ele faz, quando o filho diz, não pai, eu quero ser empregado. Ele abraça, beija, aí o filho, olha, eu pequei, eu errei, mas eu quero, me admite como empregado. O pai, não, peraí. Aí chamou o filho, chamou os empregados, vem cá os servos, lá o versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido. Primeira coisa, vou trocar a tua roupa. Vou te dar cobertura. Você até agora, você ficou sem cobertura. Lá fora o mundo, ó, sentou a paulada em você. O pecado que você escolheu, ó, bateu em você. Satanás fez o que quis na sua vida. Tirou você de dentro de casa. Levou você para o mundo. Levou você para a prostituição. Levou você para o álcool. Levou você para as drogas. Satanás fez uma arruaça na tua vida. Mas agora eu vou tirar essa roupa que Satanás colocou em você. Ela vai sair. Tu vai ganhar vestido novo. Porque agora eu vou te dar cobertura espiritual. Primeira coisa que o pai faz é dar cobertura para a gente. E ter uma cobertura espiritual, gente, que coisa boa. E Deus usa, né? Deus usa pessoas aqui na terra para manifestar essa cobertura. Através do seu pastor, Deus manifesta essa cobertura. Através do seu líder, né? Do seu discipulador, da sua discipuladora, da sua pastora, Deus manifesta isso, né? Você vê uma coisa que eu gosto de fazer, gente? Eu gosto de abraçar e beijar o meu pastor. Gosto, não quero nem saber. Eu abraço e beijo. Quando eu vou falar com ele, abraço e beijo, né, que é um nego cheiroso. Ô, nego cheiroso ele. Então eu abraço, eu beijo. Ele, ô, meu filho, e não sei o quê. Gente, isso me faz um bem tão grande. Eu não falo com ele à distância, apertando, não, eu abraço, pastor, beijo, como é que está o senhor, coisa e tal. Eu gosto de fazer isso. Não é? É uma coisa que me faz bem.
Sabe por causa de quê? Porque eu vejo Deus se manifestando na vida dele e me dando cobertura. Cobertura espiritual. Primeira coisa que o pai faz, meu filho, olha, o diabo pintou na tua vida. O diabo levou você para o mundo, o diabo enfiou você nas drogas, o diabo pintou, mas agora acabou, porque onde entra a paternidade, acaba a orfandade. Amém? Onde entra a paternidade, acaba o quê? Orfandade. Meu filho, até agora você era órfão, agora você é filho. Você agora tem cobertura. Me reconhecendo como pai, eu vou te dar cobertura. Cobertura significa, sabe o quê? Proteção, carinho, cuidado, trato. Eu vou te dar cobertura agora. E se eu estou te dando cobertura, Satanás não vai poder mais fazer o que quer. Porque Satanás só pode fazer o que quer na vida de órfãos. Satanás só pode fazer o que quer na vida de órfãos. Pessoas que não têm paternidade. Pessoas que estão descuidadas, desprovidas do carinho do pai. Agora, quem está debaixo de paternidade, de cuidado, Satanás não chega perto não, meu querido. Ele fica ao derredor, mas chegar perto ele não chega não. Porque sabe que ali tem o quê? Tem paternidade. Amém? Segunda coisa que o pai faz, troca a roupa, agora tu vai te dar uma roupa nova, você vai estar com cobertura, com proteção, com carinho. Meu filho, o diabo não toca mais. Segunda coisa, vamos restabelecer nossa aliança. Traz uma aliança aí também. Olha só que coisa interessante que o pai manda trazer. Vestido novo, cobertura. Segunda coisa, agora traz aliança. Vamos renovar a nossa identidade. A aliança tinha os brasões da família naquela época. E aí o pai, pega a aliança lá, pega a aliança. Aí pega, vamos colocar a aliança aqui, ó. Vamos restabelecer, ó. A aliança significa, sabe o quê? Compromisso. Então tá aqui, meu filho, ó. Vamos curar a orfandade. Olha como é que o pai curou a orfandade. Abraçou e beijou, cobertura, e agora vamos restabelecer o quê? Aliança. Filho tem compromisso com o pai. Amém? O filho tem compromisso. Vamos aqui, ó, você é meu filho, eu vou te dar cobertura, não vou deixar Satanás mais se aproximar de você, mas entre nós existe uma aliança. Aliança significa, sabe o quê? Existe responsabilidade entre eu e você. Eu sou teu pai, você é meu filho. E como filho você me deve obediência. Como filho você me deve respeito. Como filho você me deve satisfação. Eu te dou cobertura, eu te dou proteção e você me dá obediência. Então aliança. Enfiou a aliança, está feita a aliança. Amém? Quantos querem fazer essa aliança nessa noite? Amém? O pai entra com proteção, o pai entra com cobertura, o pai entra com carinho, o pai entra com zelo e a gente entra com obediência. A gente entra com amor, a gente entra com respeito, com satisfação. A gente não vai fazer mais nada na vida sem antes dar o quê? Satisfação ao pai. Amém? Terceira e última coisa aqui, ó. Então, ó, abraçou e beijou, cobertura com o vestido, aliança, renovou a aliança e agora traz uma sandália. Traz uma sandália, que a gente vai colocar uma sandália nova nos pés. Sandália significa, sabe o quê? Ministério. Amém? Ministério. Você, meu filho, eu preciso que você esteja fazendo a obra comigo. Coisa gostosa, né? É o filho trabalhando com o pai. Coisa gostosa. Deus me abençoou muito. Porque, por exemplo, meus filhos, nenhum dos dois foram professores. Nem o Igor, nem Carol. E eu tinha vontade que um dos dois fossem professores. Porque eu já pensava, bom, eu conheço um monte de gente, conheço um monte de escola, né? Vai ser fácil arrumar emprego para eles. Mas o Igor não quis saber nada de magistério, Carol muito menos. Carol ainda deu uma ensaiadinha, uma época ficou animada. Acho que eu vou dar aula de inglês. Aí depois desistiu. Quando viu o salário, ela desistiu. Então, nenhum dos dois quis ser professor. E eu tinha, né? Porque é uma coisa boa. O pai projeta isso, né? Meu filho vai trabalhar comigo, coisa e tal, tarará. Mas nenhum dos dois quiseram saber. Aí Deus me deu oportunidade. Não estão comigo na vida profissional, mas estão comigo o quê? Na vida ministerial. Os dois são pastores. Amém? Você pode aplaudir agradecendo ao Senhor comigo? Os dois são pastores. Coisa boa, gente, é servir com família, né? Não me acompanharam como professor, me acompanharam no ministério. Os dois são pastores. Porque o pai gosta de trabalhar com o filho. É legal trabalhar com o filho. É muito legal. E aí o que acontece? O pai falou assim, olha, eu renovo a minha aliança contigo, eu te dou cobertura e vamos trabalhar juntos.
Vamos fazer a obra do meu reino junto. Vamos ganhar almas. Vamos conquistar as nações. Vamos, transformar o mundo. Vamos manifestar o reino. Vou colocar sandália. Sandália no pé aponta para ministério. Eu vou colocar uma sandália no teu pé para você sair comigo andando para a gente trabalhar junto. Porque naquela época só andava descalço quem era escravo. E agora o filho não é mais escravo. Amém? O filho agora é livre. E ele agora vai estar pronto para trabalhar com o pai. Amém? Mas não acabou por aí, gente. Aí vem o melhor agora. O melhor vem agora. Abraçou e beijou. Olha só o tratamento da cura. Esse menino foi curado da orfandade nesse processo. Abraçou e beijou. Depois trocou as vestes, deu cobertura, proteção, aliança, responsabilidade firmada entre os dois novamente, sandália, apontando para o ministério trabalhar junto. Agora vai ter o quê? Comes e bebe. Você pode aplaudir ao Senhor? Agora é hora de festa. Comes e bebe. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 23. Trazei o bezerro cevado. Deixa eu contar para vocês, eu não sei se eu já contei para vocês a história do bezerro cevado. O que é o bezerro cevado? O bezerro cevado era um bezerro que as famílias engordavam para uma ocasião especial. Então esse bezerro cevado era um bezerro que ele comia uma comida diferente dos outros bezerros. Ele comia uma comida especial, porque a família que tinha criação, e nessa época todas as famílias tinham sua própria criação, a maioria delas, né? Então, ou seja, eles criavam um animal, mas objetivando que aquele animal daqui a algum tempo tivesse um tratamento muito cuidadoso, comesse a melhor ração, os melhores alimentos, porque quando chegasse uma ocasião especial, eles queriam aquela carne bem macia, aquela picanha bem macia, né? Fazer um churrasco. Então tratavam aquele bezerro. O bezerro cevado, aquele que era criado, né, dessa forma especial, ele só ia ser sacrificado numa ocasião muito importante. Por um motivo muito importante para a família. E é justamente numa ocasião dessa aqui, ó. Na hora que o filho está voltando para casa, que o filho se arrepende e que o pai está curando ele da orfandade, o pai, ó, traz o bezerro cevado. Esse bezerro que a gente está guardando aí criando, alimentando, nutrindo ele para uma ocasião especial, traz esse bezerro, porque vai ser esse que vai ser morto, para que a gente possa celebrar a nossa comunhão e para que a gente possa festejar. A gente foi curado da orfandade. Um cordeiro muito especial foi morto no Calvário por nós. Um cordeiro muito especial. Assim como esse bezerro cevado era tão importante para o Pai, Jesus também era o Cordeiro de Deus, era uma pessoa muito importante para o Pai. E esse cordeiro foi sacrificado para curar a gente da orfandade. Quando seu sangue foi derramado ali na cruz, quando ele venceu a morte, ressuscitou o terceiro dia, ali o Senhor estava curando da orfandade. E nessa noite a gente vai comer a ceia, vamos tomar parte da ceia. Pode vir o Ministério de Louvor? Vamos tomar parte da ceia e vamos fazer essa celebração, porque nós vamos receber cura de orfandade nessa noite em nome de Jesus. Amém?